quando você deixa o medo te dominar, o medo te cega, impede você de viver os propósitos do Senhor. Tem pessoas que estão dizendo ao tempo todo: eu não consigo, eu não posso, nada dá certo. Se Deus está dizendo para você ir, coragem para obedecer a voz dele, porque é ele que está te mandando. Então enfrente com coragem, para com esse medo, controle o medo. Deus jamais pode contar com os covardes, com os medrosos, com os tímidos. Essa insegurança que trava e os impede de agir é a mesma que traz uma enorme frustração, insatisfação, decepção com a própria vida e com os resultados. Não solte o que o Senhor colocou em suas mãos. Com sua mão no coração, com seus olhos fechados. É como essa canção, é como nós acabamos de adorar. Existe um lugar nos teus braços para mim. Senhor, nós estamos aqui nesta quarta-feira, na tua presença, Senhor. Existe um lugar, Senhor. Existe um lugar nos teus braços. E o amor do Senhor não quer nada em troca. E nós queremos, meu Deus, o teu amor, a tua presença, Senhor. Senhor, vem e esteja aqui conosco. Nós precisamos do Senhor. Nós desejamos a tua presença. Que o Senhor venha, meu Deus, nesta noite, meu Deus, e fale com cada um. Eu sei que tem aqui pessoas, meu Deus, que saíram de longe. Estão em busca, meu Deus, de respostas, de definições. Estão buscando, meu Deus, a tua presença. Estão famintos, sedentos do Senhor. E eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está aqui, Jesus. Eu creio na unção deste lugar. Eu creio no que o Senhor vai fazer nesta noite. Eu creio, Senhor, que foi nos 52 dias as nossas maiores vitórias. Eu creio, Senhor, que foi nos 52 dias, meu Deus, casamentos restaurados, vidas mudadas. Eu creio, Senhor, na mudança, na transformação de cada um. Nós estamos aqui, Senhor, estamos preparados para ouvir os teus segredos, meu Deus. Nos conte os teus segredos, nos conte, Senhor, os teus segredos. Nós estamos e precisamos do Senhor. Senhor, eu entrego esta reunião em tuas mãos. Traga aqueles que estão a caminho, coloque em paz dentro da igreja, Senhor. Traga, Jesus, e abençoa todos nós que estamos aqui neste dia, nessa noite. Eu consagro essa reunião, eu consagro essa noite, e eu creio, Senhor, em profundas mudanças. Meu Deus, como a palavra de hoje, coragem. Eu creio, Senhor, eu sou a testemunha viva desta palavra. Coragem, coragem. E eu creio, Senhor, numa noite de glória, de unção, tomada de unção e de poder, em nome do Senhor Jesus. E eu te agradeço por tudo que eu sei, e eu tenho a certeza que o Senhor já fez, em nome de Jesus. Amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é este? Amém, claro que é. Diga: eu bebo da palavra profética para 2026. Pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Em nome de Jesus. Bom, pode sentar, por gentileza. A palavra hoje é coragem para obedecer. E essa palavra já chega com o meu testemunho. Porque quando me foi perguntado que eu ia, se eu assumiria e faria o culto hoje às 19h30, houve aquele silêncio. E aí o Fer, gentilmente, já soltou do outro lado do telefone. A palavra é coragem para obedecer, Jéssica. Amém, Fer? Coragem para obedecer. Verdade e coragem levarão você além. É preciso coragem para obedecer.
E a primeira coisa que precisamos compreender como crentes, como cristãos, é a importância de termos verdade no íntimo e fazer uso desta coragem. É algo que a gente vê muito na palavra, nas escrituras, são homens e mulheres corajosos, que a despeito de qualquer situação, eles estavam lá, prontos para enfrentar qualquer desafio. Coragem não depende da ausência do medo. Pelo contrário, ela exige domínio sobre o medo. Muitas vezes, na verdade, você vai fazer com medo, mas é você ter o controle sobre aquele medo. Aqui a bispa, nesse estudo, ela fala de um livro que ela leu, e o autor afirma que é possível agir mesmo sentindo medo. E o que somos ensinados é: faça com medo, enfrente com medo. Mas o ponto é que as pessoas, elas só ficam olhando, né, aquele gigante, aquele Golias. E o que o Senhor nos ensina: faça com medo, domine sobre o medo. Há momentos em que os sentimentos vão tentar nos governar. Sentimos vontade de recuar, de desistir. Sentimos e precisamos ter isso você precisa ter isso dentro do seu coração. Eu preciso avançar. Mas eu quero recuar, mas eu preciso avançar. Mas eu quero me esconder, mas eu preciso avançar. É o que nós acabamos de adorar agora. Ainda que seja dor, que me una a ti. Ainda que seja difícil, ainda que é algo muito grande, eu preciso avançar. É necessário avançar. Dominar o medo é uma decisão. E a Bíblia fala sobre isso. Na versão amplificada, por exemplo, há uma riqueza de detalhes sobre o que significa ser uma pessoa verdadeiramente corajosa. É alguém que não cede de maneira alguma às suas emoções desordenadas e nem aos conflitos internos e às pressões externas. Porque quando você está diante de um grande desafio, o que não vai faltar o que não vai faltar é essa pressão externa. Né? Agora mesmo, né, ali me preparando, me organizando, descendo a escada, parecia que cada degrau era algo, né? Meu Deus, está chegando. E agora? Mas sabe de uma coisa? Eu sou uma improvável. E eu tenho certeza de algo. Que Deus já tinha tudo preparado. Antes de eu nascer, Ele já tinha preparado esse dia e este culto para mim. Já estava tudo organizado. E eu estava sendo preparada. Quantas vezes o Senhor está nos preparando para algo grandioso? Quantas coisas que o Senhor tem trabalhado em você e por medo você abriu mão, você não quis, você recuou, se escondeu. Não, eu não vou recuar, eu não vou me esconder. Já contei para vocês, né, que eu vim de um lar muito disfuncional, onde a cultura do medo foi colocada de uma maneira muito intensa, né, sobre mim. E quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, quando eu cheguei, né, na vida da bispa, foi algo que ela trabalhou muito, trabalhou. Para com esse medo, para com essa insegurança, vença, você pode, você consegue. Medos, diversos tipos de medo. Medo de dirigir, medo de ter filhos, medo de gerar, medo de ser mãe, medo de pregar, medo de falar com as pessoas, medo da rejeição. Mas como é bom, como é maravilhoso você ter ao seu lado pessoas que te motivam
e te ensinam, faça com medo. Mas está doendo, mas eu não tenho capacidade. Faça com medo. Enfrente com coragem. Porque depois você vai sorrir e você vai agradecer. Então, quando eu comecei, né, eu lembro muito bem que quando eu tive esse desejo de ir para o altar, de pregar, eu busquei muito de Deus. Propósitos, campanhas, Senhor, eu quero fazer um culto, eu quero pregar, eu quero fazer um culto. E eu me lembro muito bem, naquele tempo a bispa pregava na segunda e na quarta-feira, por isso que é uma grande honra estar realizando o culto às 19h30, na quarta-feira. E a bispa deu uma palavra, coragem, né? Vai entrando, molha os pés e a água vai subindo, não tem por que não pede. E aquele dia assim, eu falei, é hoje, Senhor. É hoje, eu vou lá, acabando o culto, eu vou falar com ela. E é hoje, Senhor. O Senhor acabou de me dar a palavra, não tem por que não pede, eu vou pedir. E aí, sabe quando você pegou aquela palavra, você agarrou aquela palavra e eu cheguei nela. Acabou o culto, falei, bispa, eu quero pregar. Eu quero fazer um culto. E ela simplesmente, com muita tranquilidade, olhou para mim e disse assim, ainda não é a hora. Bom, balde de água fria. Mas, bispo, eu acabei de pegar a palavra, a senhora pregou a palavra. Mas ainda não é a hora. Não é que a palavra não era para mim. Aquela palavra, ela foi para mim. Mas ali foi um teste. E eu precisava ter passado naquele teste. E aí eu pedi, aí eu pedi a Deus, e aí eu fiquei, né, não é, então não é para ser. E aí eu só fiquei em oração, só orando. E aí um belo dia, num clamor como este, né, que nós estamos na sexta-feira do clamor 52 dias, culto, jejum, acabou, os bispos naquela época, eles estavam em alguns compromissos, e sempre quem ora antes da bispa era uma liderança. E aí, né, foi falado para mim, Jéssica, você, né, na época foi até o bispo Pedroso, ele vai se lembrar disso, ele falou assim, a senhora vai orar, a senhora vai fazer a oração antes da bispa entrar no jejum. Eu olhei para ele e falei assim, não, eu não vou não. Aí ele olhou assim para mim, mas como você não vai, Jéssica? Eu falei, não vou não. Eu não vou, sabe por que eu não vou, bispo? Ele vai lembrar desses detalhes. Eu disse assim, é porque eu tenho que cuidar das crianças. Não tem ninguém para ficar com as crianças. Mas sabe qual era a verdade? Eu estava morrendo de medo. Eu estava morrendo de medo. E sabe o que vinha na minha mente? A bispa vai orar, ela vai ouvir a minha oração. Ela não vai gostar. Eu não vou orar corretamente, eu vou ficar nervosa. O que eu vou orar? Que repertório? O que eu vou fazer? E o medo tomou conta, assim, do meu coração de uma maneira. E aí, de repente, né, estava tudo decidido. E aí, o bispo Pedro falou, não, a senhora vai orar, porque a senhora só tem a senhora agora nesse momento. A senhora vai lá, a senhora vai orar. Eu falei assim, não vou, bispo. Não vou, porque eu tenho que levar a criança para a escola, eu tenho que dar banho. Não posso. Aí, ele levantou uma obreira e falou assim, não se preocupa, pastora. Eu estou aqui, eu vou ficar com as crianças. Eu falei, você não vai não. Você não vai ficar com as crianças. Você não vai, você não está entendendo, você não vai. E aí o bispo Pedroso olhou e falou assim, bom, ela vai ficar com as crianças, então a senhora vai orar. E aí eu fiquei em silêncio, passou a noite, aí era no outro dia o período da oração. E aí eu acordei determinada, eu não vou orar. Eu vou lá agora, eu vou falar com o bispo Pedroso, coloca outro no meu lugar, porque eu não vou orar. E subindo as escadas, foi incrível. Uma voz disse assim, você não tem me pedido oportunidades? Agora que eu estou te dando uma oportunidade, você vai jogar fora? Na hora eu parei. Quem estava falando comigo? Era o próprio Deus. Você vai jogar, você está pedindo, você está buscando. Você está clamando, você quer uma oportunidade e agora que eu estou te dando. Ah, então muito bem, Jéssica, não veio do jeito que você queria? Como é que você queria?
né? Você não sabe que é preciso e é necessário passar por processos. E aí você está negando a oportunidade que eu estou te dando na hora. Voltei, passei a maquiagem, coloquei a roupa e fui. Mas era um sentimento do medo que tomou conta. E naquele dia, naquele jejum, foi nos 52 dias, eu subi neste altar. E eu chorava, eu falei, Senhor, não é por força nem pelo poder, mas é pelo Espírito Santo. Eu vou subir lá, o Senhor vai colocar palavras na minha boca, o Senhor vai me usar. Senhor, eu vou só fechar os meus olhos e vou deixar a unção fluir. E assim eu fiz. E eu orei. De repente, eu começo a ouvir o barulho do salto, a porta batendo. E a pressão, aquela pressão, né, interna começou. E eu não, e falando comigo e orando, não, foco, eu sou contigo, eu estou com você, não temas, não tenha medo, passe pelo processo. E ali eu continuei. E eu ficava na mente, né, ao mesmo tempo orando, eu estava orando por vocês e orando por mim, orando pela igreja e orando por mim. Senhor, me ajuda, eu sou forte, eu sou corajosa, tudo posso naquele que me fortalece. E ao mesmo tempo eu ficava, mas ninguém vai tocar no meu braço que já acabou? Mas ninguém vai tocar no meu braço que já acabou? Já deu, eu já fiz. E aquele amor, o amor de Deus é incrível. Ele é aquele pai que está ali do lado, não, querida, não acabou. Continua, vai, dá mais um passinho, você consegue. E assim eu fui. Quando eu desci, eu subi com medo, mas eu desci realizada. Tremendo assim, que eu desci a escada que eu não encontrava, né, o rumo. E eu sentei, eu chorei o culto todo. E sabe qual foi o motivo do meu choro? Obrigado, Senhor, porque eu não perdi essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque eu não deixei o medo dominar o meu coração. E eu sei que a partir de hoje, uma nova história começa na minha vida. Quantas oportunidades o Senhor está te dando? E você está negando, correndo, fugindo, se escondendo, e Ele está dizendo, coragem! Coragem, obedeça, coragem. E você corre de um lado, e você corre do outro, e se esconde. Não faça isso. Não faça isso. Depois daquele grande milagre que eu vivi, eu fui sendo testada em outras áreas, outros desafios. E aí, quando nasceu o projeto Casa Firme, né, que foi um projeto que nasceu do coração de Deus, eu lembro até hoje, né, da bispa sentada lá no sofazinho dela, que é o quarto de guerra dela, particular. E ela ali com todos, né, que estavam em família, ela falando que Deus colocou no coração dela o projeto Casa Firme, que ia ter um culto, né, direcionado para cada área da vida das pessoas, porque as pessoas precisavam, né, de palavras específicas, de ouvir ensinamentos. E aí ela foi definindo, então, no início, né, o bispo, o Mu vai ficar com os homens, a pastora Mariana com as mulheres, e foi direcionando, e eu estava tranquilinha, sentada, lembro até hoje, sentada ali, sabe, eu não prego, eles pregam, então eu vou ficar sentadinha aqui, e ela está decidindo. E de repente, e você, Jéssica, você vai fazer o culto pais e filhos, eu vou? Você vai. Chegou a sua hora. Ficou aquele silêncio. A família toda. Aí, Jéssica. Isso, Jéssica, aquele silêncio. Sabe quando você quer tanto algo e quando chega, você para e pensa. Mas, Senhor, agora chegou, né? Agora nasceu. O que eu faço? E foi quando eu menos esperava, o Senhor mais uma vez me desafiou, coragem.
E assim eu passei e fui rompendo, e fui rompendo. E estou rompendo, né? Estar aqui hoje, eu estou rompendo. E aí hoje, na hora do almoço, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. E agora, na hora do almoço, né, finalizamos o almoço. E aí o Fer tá desde, né, bem cedinho ele saiu, tá terminando ali na finalização desse grande projeto, que é a surpresa. E aí ele ligou, né, e falou: "Mãe, eu não vou conseguir chegar, né? O que você me fala para o culto, né? Quem pode fazer o culto das 19h30?" E eu estava sentadinha, bonitinha, né, ali. E eu não passou, porque, né, tem os outros líderes, não passou. E de repente, aquela voz suave, a Jéssica, oi? Eu? A Jéssica. Aí eu olhei de novo e falei: você, é você. Mais uma vez eu dizendo: chegou a sua hora. Mas Senhor... E aí o Fer ficou aquele silêncio, né? E aí a pergunta: você vai fazer? Aí o Fer: e aí, Jéssica, você vai fazer, Jéssica? Aí o Fer solta: coragem para obedecer, Jéssica. Deixa eu processar, né? Eu vou agarrar esse desafio. É o maior desafio da minha vida até então. E eu estou com muito medo, mas eu vou com medo, eu vou pelo poder do Espírito. E aí, isso mexeu tanto comigo, porque aí quando eu peguei a palavra, eu falei: Deus já tinha tudo preparado, Ele já tinha deixado tudo organizado. O medo, quando você deixa o medo te dominar, o medo te cega. O medo te impede você de viver os propósitos do Senhor. O medo, ele não é um espírito que o Senhor nos deu. Porque na palavra dele diz que ele não nos deu um espírito, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. É isso que nós recebemos. A palavra de Deus deixa claro que toda decisão vai gerar uma consequência. Se você fugir, se você enfrentar, vai ter uma consequência. A decisão de ir ou de ficar, eu vou ou eu fico, sempre vai produzir um resultado na sua vida. Neste momento eu estou aqui. Eu tomei uma decisão e eu estou gerando um resultado. Mas eu poderia estar aí, agora, sentada, produzindo um outro resultado. Ou seja, quando eu escolho ir, estou na prática decidindo ficar. E isso trará um desfecho pelo qual serei responsável. Não há como lamentar depois que uma escolha foi feita. E eu escolhi. E temos que ter essa responsabilidade. Eu não estou vivendo isso porque eu escolhi. Eu não estou desfrutando disso porque eu escolhi. Com o tempo, a gente vai percebendo essas imaturidades. A imaturidade por ter deixado algo, imaturidade, não, eu não vi com esses olhos, eu deixei, perdi o tempo da oportunidade. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Ouvir isso da mesa, ouvir isso da bispa hoje, foi um grande presente para mim. Ouvir da bispa, para mim, que ela é uma pessoa muito importante na minha vida, é ouvir do próprio Deus. É Deus dizendo: coragem. Não olhe para nada, não olhe para os lados, não foque em mais nada.
foque no que eu estou fazendo na sua vida e através de você. E eu creio que essa palavra é para mim, é para você. É o Senhor nos levando, creia, coragem, em frente. Desde aqui a palavra liberada, ela sempre vai se cumprir. Tem pessoas que estão dizendo ao tempo todo, eu não consigo, eu não posso, nada dá certo, não é para mim, eu não sou capaz. Você é capaz, você consegue, tudo é possível àquele que crê. Se Deus está dizendo para você ir, coragem para obedecer a voz dele, porque é ele que está te mandando. Então, em frente com coragem. Para com esse medo, controle o medo. Você está no controle da sua vida, controle esse medo. Olha o que diz essa palavra em Juízes 7, 1 ao 7. Jerubaal, isto é Gideão, e todo o seu exército, se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Harod. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por suas próprias forças. Gideão tem gente demais. Não tem gente demais, eles vão se vangloriar. Que foram eles, não tem gente demais. Portanto, diga ao povo, quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. Uma pergunta. Quem estiver com medo pode voltar. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais. Como assim? Ainda está grande? Está muito grande. Desça com eles até a fonte, e eu os provarei. Olha só essa palavra, eu os provarei, para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo coloque todos que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam a água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Volte para casa os covardes, os medrosos. Volte para casa. Eu vou usar os 300, apenas 300 homens é o que eu vou usar. E vai ficar claro que foi o Senhor que deu essa vitória. Então, esse exército era numeroso e poderoso, o exército midianita. E diante dessa realidade, desse desafio, desse grande inimigo, 32.000 soldados pareciam insuficientes. Ainda assim, a palavra de Deus em todo o tempo nos inspira, nos motiva e nos impulsiona a viver pela fé. O justo vive pela fé. Não há outro caminho a não ser a fé. É a fé na palavra de Deus. O ímpio confia e continua fazendo segundo os seus próprios critérios, usando as suas ferramentas. Mas nós
como povo de Deus, precisamos avaliar se realmente cremos naquilo que estamos lendo. Será que realmente você crê e acredita naquilo que você está lendo? Será que realmente você pratica tudo aquilo que você está lendo na palavra de Deus? Há um defeito grave presente em alguns cristãos. Quando Deus age e a intervenção divina não é explicitamente reconhecida como um milagre evidente, muitos são capazes de afirmar que aquilo aconteceu porque tinha que acontecer. Uma hora isso ia acontecer. Não, Deus conhecia a natureza e o caráter daquele povo e sabia que não demoraria para atribuírem aquela grande vitória a vitória, a força do seu próprio braço. Então, muitas vezes na sua vida, Deus vai tirar tudo, todos os seus, sabe, todo o apoio, as mulheres, Ele vai tirar tudo para ficar evidente. Sou eu que estou fazendo na sua vida. Não tem apoio. Não tem apoio. Agora mesmo, né? Quando eu entrei aqui, cadê o meu apoio? Meu marido, o meu querido, eu faço culto com ele, cadê o meu apoio? Jéssica, não tem apoio. Vamos! Vamos, não tem apoio. E essa é a verdade. Nós queremos nos esconder, queremos apoio. E Deus vem e tira tudo. E fica evidente que é para a glória dele. Por isso, é importante reconhecer que muitas vezes cremos verdadeiramente e só nos movemos em fé quando Deus nos conduz a um lugar em que fica absolutamente claro que foi Ele e ninguém mais agiu naquilo. Aconteceu comigo hoje. Ficou evidente que era Deus. Ficou evidente. Uma única pergunta foi o suficiente para mudar completamente o cenário. Quem estiver com medo e assustado pode deixar este monte e voltar para casa. Diante dessa palavra, esses 22 mil homens retornaram, apenas restando 10 mil, e assim Deus deixava evidente que a vitória não viria pela quantidade, mas nem pela força dos homens, ou pela estratégia natural, ou por habilidades com a espada, não, mas exclusivamente pela confiança nele. Você vai vencer esta guerra e eu vou te dar essa vitória. Não vai ser pelo homem, não vai ser por habilidades, não confie nisso. O que você está tendo medo? O que te dá medo? Enfrente com coragem. Deus jamais pode contar, viu? Anota aí. Deus jamais pode contar com os covardes, com os medrosos, com os tímidos. Ele não pode contar, porque os medrosos, os covardes, eles vão, fugir. Eles vão se esconder. Eles vão deixar, tudo para trás e se esconder. Eles estão sempre fugindo para a zona teoricamente segura. Amam a zona confortável, fogem dos desafios. É isso que o medo causa. O medo, quando um desafio chega, o que vem? Não, mas eu não quero sair do meu lugar confortável. Não, está muito confortável aqui, me deixa quietinha. Eu estou quietinho aqui, me deixa, está tudo bem. Está tão confortável, minha zona de segurança, está tudo bem, eu estou bem. Não, me deixa aqui quietinho. Não. O medo causa isso. E Deus não pode contar com eles. Por outro lado, essa insegurança que trava e os impede de agir é a mesma que traz uma enorme frustração, insatisfação, decepção com a própria vida e com os resultados. Quem aqui não precisa levantar a mão e nem dizer, mas quem aqui fugiu de enfrentar algo e hoje está lidando com as consequências, a frustração, a insegurança, a insatisfação, a decepção? Olha o silêncio da morte, não é? Deus colocou algo na sua frente, na sua vida, e por covardia, por medo, por insegurança, você, não, eu vou voltar para a minha zoninha de conforto.
Lá é mais gostoso, é quentinho, é confortável, eu não tenho problema com ninguém, né? Aquela famosa frase, não quero problema com ninguém. Não, não é que você não quer problema com ninguém. É porque você é um medroso. E você quer se esconder. Então, Deus não pode contar com você. E assim como eu contei o meu testemunho, o que é que você pediu tanto pediu? Orou, fez propósito, jejuou, clamou, chorou, madrugada. Pediu. Quando chegou a oportunidade, não é bem isso, Senhor, o que eu pedi. Não? Como não? Eu te entreguei, ó, você me pediu, eu te entreguei. Responda essa pergunta para você. É onde muitos estão se vitimizando, se amargurando, entram no auto-isolamento induzido. Por quê? Pessoas que não romperam. Você conhece alguém que vive no isolamento? Na vida fechada, não fala com ninguém, aquela coisa, né, que não quer contato com ninguém. Por que isso acontece? É uma pessoa medrosa que fugiu da vida e agora lida com as frustrações, com a decepção, lida com ela mesma. Esses fogem, arrumam culpados pelas derrotas. Esse também é um ponto muito importante. Pessoas que não têm coragem e vão atrás de um culpado. Você é o culpado por eu estar assim. Você é a culpada por eu ter feito essa escolha. Você é a culpada. Não. Acham que o mundo lhes deve algo e se tornam ressentidos pelas vitórias alheias. A inveja e os ciúmes acabam controlando o coração. Então eu senti o medo, eu não quis fazer o que eu tinha que fazer, eu não rompi, agora eu acho um culpado e agora eu tenho inveja de quem rompeu. Agora eu tenho inveja de quem conseguiu. Agora eu me incomodo com aquele que teve coragem. Não. Um cristão jamais pode agir dessa maneira. Perde-se em justificativas e desculpas. Não sabem responder perguntas básicas: quem são? O que querem? Dizem saber o que precisa fazer, mas não fazem. E a insegurança os leva a pensar tanto de forma repetitivas as mesmas coisas, derrotadas. Pensar na sua própria vida e não conseguem fazer o que realmente precisam. Pensam tanto e não agem. Ficam lá, paradas e estagnadas. Se dependesse do lar que eu vim, se dependesse da criação que eu tive, né? Porque os meus pais deram aquilo que eles tinham, não era para eu estar neste lugar, neste dia, neste momento e nesta hora. Porque, como eu disse no início, eu fui formada a ser uma medrosa. E aí? E Deus é tão misericordioso, tão amoroso, coloca pessoas na sua vida que te ajudam a ver. Não, você vai enfrentar. A bispa, não tem como eu pregar sem falar da bispa, não tem como eu falar dos meus testemunhos não falar dela, porque ela está ligada em todos os meus testemunhos, ela faz parte da minha história. E se eu estou aqui neste dia de hoje é porque ela acreditou em mim. E o que nós precisamos é de pessoas que acreditam em nós. E você tem pessoas que acreditam em você. O Ministério Mudança de Vida acredita em você. Deus acredita em você. E o que você está fazendo com isso? Deus está dizendo, eu acredito em você. Por que você tá abandonando? Por que você está deixando isso? Agarra essa oportunidade. Essa oportunidade é sua. Não deixa, não entrega, mas eu não consigo. Você consegue, eu já te capacitei. Pessoas covardes são desfocadas do propósito e não estão dispostas a tudo por Deus. 22 mil desistiram.
apenas quando uma pergunta foi feita. Qual é a pergunta que foi feita a você e você disse não? Porque eu confesso para você, hoje novamente eu fui tentada a dizer não. Mas, e na hora, eu lembrei, vai perder essa bênção, essa oportunidade? Era Deus dizendo, eu tenho muito com você. Vai dizer não? Ou seja, que pergunta que foi feita a você e você disse não? Você abandonou, você não quis. E hoje você lida com a escolha errada que você fez. Você lida com isso. Não faça mais assim. Quem estiver com medo pode voltar. Pode voltar quem estiver com medo. Eu lembro, eu estava aqui nessa época quando fizeram ousadamente macumba e colocaram aqui na porta da igreja. O negócio pegou fogo. E a bispa, nunca vou ver ela fugindo de uma guerra. Ela colocou a roupa. Eles fizeram isso? Eu vou agora, eles mexeram. E ela foi. E uma coisa que ela disse para quem estava acompanhando ela: se não estiver com a vida alinhada, volta. Volta. Porque isso aqui não é brincadeira. O Fer estava junto. Era dizendo, né? Se você estiver com medo, sua vida não está alinhada, não está no altar, volta. Volta, porque isso aqui não é brincadeira. É exatamente uma pergunta. Uma pergunta foi feita e eles voltaram para casa. Pense a respeito disso. Pense a respeito e deixe a palavra ministrar o seu coração. Como diz a bispa sabiamente. Desistiram por nada. Desistiram por medo. Sobraram 10 mil. Desistiram por nada, por uma pergunta. Não chegaram nem olhar na cara do inimigo. Não chegaram nem ver o sangue caindo no chão. E não, vou voltar para casa. Lá é mais seguro, é confortável, tenho muita vida para viver, sou novo para morrer. Né? Sou novo para morrer, não, vou voltar para casa. Imagina a cena dos 300 voltando. Gritos de vitória, festa e os que voltaram lá. Parabéns. Vocês conseguiram, né? Não é terrível? Não é frustrante? Claro que é. Deus já havia dito que tinha gente demais. E conhecendo os corações, Deus já sabia que apesar do exército de Israel ser bem menor que o exército inimigo, aquele povo desfocado facilmente seria capaz de acreditar que venceu por seus méritos e não pela fé no Deus vivo. Foi preciso mais uma seleção. Deus não pode trabalhar com quem não crê nele. Deus não pode trabalhar em quem não crê, em quem não acredita. Deus não pode trabalhar na vida de uma pessoa que não acredita que você se lança e ele coloca o chão para você pisar. Fique com o que está na palavra. Não solte o que o Senhor colocou em suas mãos. 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder. Poder para enfrentar, poder para lutar, poder para pisar na cabeça de Satanás. Ele nos deu poder, amor e autocontrole. Controle os seus medos, vença os seus medos. Deus já nos concedeu esse espírito, um espírito de coragem. Aí fica, Senhor, me dá coragem, me dá coragem. Eu já te dei coragem. Para de pedir coragem e use a coragem que eu te dei. Eu te dei um espírito de coragem. Não é coragem para um dia.
né, coragem para 1 hora, 2 horas. Não, eu já te dei um espírito de coragem, já coloquei aí um espírito de coragem. Podemos até não estar fazendo uso pleno dele, mas nós já temos. Mas ele nos foi dado. Assim, temos poder, o amor, o autocontrole, essa coragem, esse poder espiritual foi concedido a todo aquele que crê. E se você crê na palavra, se você crê no Deus vivo, coragem. Coragem para enfrentar, coragem para obedecer. No momento em que recebemos o Senhor, recebemos esse Espírito que nos capacita. Quando você recebe o Senhor, você recebe esse Espírito que te capacita, que te veste a enfrentar tudo o que você precisa, todas as situações, independentemente dos medos que você possa estar sentindo, passando. O medo é criativo. Eu já disse isso em muitos cultos. O medo é criativo. O medo faz você ver coisas que não existem. Quem aqui nunca viu no escuro uma roupa se transformar num bicho à noite? Né? É um casaco que foi mal colocado, um tênis, alguma coisa, e formou, né? À noite você abre os olhos assim, quem és tu? Que isso? Está repreendido. Sai em nome de Jesus. Aí quando acende a luz é o casaco. Ela está lá brigando com o casaco. É o casaco, porque o medo é criativo. No momento, o fato de termos um espírito de coragem não significa que o medo deixará de existir. Ouviu? Repito, o fato de termos um espírito de coragem não significa que o medo deixará de existir. Não vai deixar de existir, não significa. Agora mesmo eu estou com medo. Mas eu estou aqui com coragem. Toda glória a Jesus. Não significa. Em muitos momentos ele estará presente, mas não terá domínio sobre você. Não tem domínio sobre a minha vida. Faça com medo, enfrente com medo. Podemos superá-lo. Podemos vencê-lo. Juntamente com essa coragem do Espírito. Porque recebemos o amor do nosso Deus, do nosso Abba, que nos capacita a perdoar, a viver, a avançar. E o que o Senhor está nos entregando essa noite? Vamos, coragem, tem uma vida linda aí pela frente. É ano de pensar grande, é ano de cantar. Cante, ó estéreo, coragem. Vamos. Também recebemos também o autocontrole, que se expressa em disciplina e domínio próprio. Temos a capacidade de dizer não. Essa unção, esse poder, essa graça nos foram dados para que façamos escolhas conscientes, alinhadas com a vontade de Deus e viver uma vida governada pelo Espírito Santo. Viva uma vida governada pelo Espírito Santo. Romanos 8,15, pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos, Nossa, que... Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai. Não sou mais uma escrava, não sou escravo, não sou medrosa, não sou medroso. Eu sou filha do Deus Altíssimo. E se Ele diz que eu posso, eu posso. Se Ele diz que eu consigo, eu consigo. Se Ele diz que eu já alcancei, porque eu sou filha do Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra domine o seu coração. Toda honra e toda glória ao Senhor. Que essa palavra entre no seu coração. E faça uma risca no chão essa noite. Nunca mais eu vou deixar o medo dominar o meu coração. Porque está neste altar uma pessoa
que neste dia, neste momento, está rompendo e está te ensinando. Então rompa com coragem e faça tudo o que o Senhor tem te ordenado, sem medo, sem covardia, chega de ficar se escondendo. Em frente para a honra e a glória do nome dEle. Coloque-se de pé, por gentileza. Deus tem muito com você. Mas Ele tem tantas coisas grandes para você. Não perca por bobagens. Inimigos sempre vão existir. Mas o Senhor nos deu um espírito de coragem. E eu posso tudo naquele que me fortalece. Com o seu propósito, com a sua mão no coração, pense a respeito dessa palavra. E se alinhe com o Senhor. Eu sei que tem aqui pessoas que perderam grandes oportunidades por conta do medo. Eu conheço pessoas que não casaram por conta do medo. Pessoas que não geraram filhos por conta do medo. Pessoas que não construíram uma família. Sabe por quê? Medo de repetir histórias. Mas a palavra para você é: se você crer nessa palavra, se você crer nessa verdade, você não vai repetir histórias. E talvez você está vivendo o medo da sua mãe. Talvez você esteja vivendo o medo do seu pai. Eu cheguei no ministério com os medos da minha mãe. A minha mãe me dizia: você nunca vai dirigir, você não pode dirigir, porque você vai bater e você vai morrer, é perigoso. Até que um dia a bispa olhou para mim e disse: você vai tirar sua habilitação. E eu disse para ela: eu não posso, porque minha mãe disse que é perigoso, que eu vou bater e que eu vou morrer, então eu não posso. Ela: oi? Não. Você vai, isso está quebrado em nome de Jesus. Você pode, você é capaz, você consegue. Um dia você vai me agradecer, Jéssica Maria. Obrigado, bispa. Obrigada. Amo dirigir, ter liberdade para levar as crianças na escola, fazer uma compra. Minha faculdade, quando eu comecei a faculdade, meu Deus, eu peguei 6 DP de uma vez só no primeiro semestre. Como uma pessoa consegue fazer isso? Eu fiquei com muito medo. Fui até a bispa e falei: bispa, a senhora não está entendendo. Eu tenho que parar a faculdade? Eu não consigo, é muita coisa, eu não dou conta. Você não vai parar a faculdade, você vai até o final e você vai me agradecer. Obrigado, bispa. Finalizei a minha faculdade. E lá estava ela. Eu não disse, Jéssica Maria, que você e a Mariana iriam me agradecer? Obrigada. Então, busque aí no seu coração. Qual é a oportunidade que eu perdi? Qual é a promoção? Talvez você recebeu uma promoção, uma oportunidade por medo, você falou: não vou fazer, não quero esse cargo, não quero esse lugar, não vou assumir isso. Não. Isso tem que mudar dentro de você agora. Eu rompo em fé, eu rompo em coragem. Eu creio no Deus que me capacitou. Pense a respeito dessa palavra. E seja cheia da presença do Espírito Santo, que te abraça nesse momento como um pai. E assim eu repito a frase que eu ouvi hoje. Sim, é você. Eu, Jesus, sim, é você. Chegou o seu dia, chegou a sua hora, você nasceu para esse momento. Vá com coragem. Eu derramo essa unção que está na minha vida sobre você. Eu derramo essa unção sobre você. Não tenha medo.
Viva tudo que o Senhor planejou para você. É tão grandioso, é tão lindo que o Senhor planejou para você que você nem imagina. Você nem imagina aonde o Senhor quer te levar. Mas para Ele te levar, você precisa cooperar. Você precisa ajudar. Vai dando seus passos e Deus vai colocando o chão. Ele vai colocando. Parecia impossível. Meu Deus, parecia impossível. Parecia impossível um dia eu estar no altar. E hoje eu estou. Parecia impossível construir uma família. E hoje eu tenho uma família. Parecia impossível tantas coisas na minha vida. E hoje eu vivo para a honra e a glória do nome de Jesus. Hoje é um dia de festa para mim, é uma honra, porque parecia, se um dia alguém me falasse, se naquele dia que eu neguei, quase perdi a oportunidade de fazer uma oração, se naquele dia alguém me dissesse, Jéssica, em 2026, em agosto, você vai fazer um culto de quarta-feira às 19h30. Eu estou aqui para a honra e a glória do nome de Jesus. E eu quero muito que você abrace essa palavra, agarre essa oportunidade agora com força e diga: é para mim também, Senhor, eu posso também, é para mim também, Jesus, eu consigo, eu posso, eu vou com medo mesmo, eu vou enfrentar com medo, mas eu vou, Senhor, eu vou com coragem. Se encha da presença do Senhor, se encha dessa coragem, dessa força. Vamos, rompa com coragem, rompa com fé, em nome do Senhor Jesus. Não, você não é. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo. Não, Senhor. Eu sou. Não, eu oro nesta noite. O Senhor sabe, no profundo, na minha intimidade, na nossa casa, o quanto eu temia muitas coisas. E eu oro nesta noite, assim como o Senhor me libertou, vai passando pela igreja e libertando, liberta as mentes, liberta os corações. Meu Deus, assim como o Senhor me libertou, assim como eu estou aqui, rompendo em coragem, liberta cada um que está aqui nesta noite. Vai passando, meu Deus, pelos corredores e libertando. Em nome do Senhor Jesus, sofra uma libertação agora do medo, da covardia, da insegurança. Sofra uma libertação agora em nome do Senhor Jesus. Seja livre agora dessas algemas. Seja livre agora desses medos, desses temores. Seja livre agora em nome do Senhor Jesus. Seja liberto agora e seja livre para viver tudo que o Senhor planejou para você.
Eu te abençoo, meu Deus, eu oro pela igreja, eu abençoo e te agradeço. Eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por esse dia. Eu concordo e eu oro por cada sonho, por cada projeto. Foi nos 52 dias, eu profetizo, foi nos 52 dias que as portas foram abertas para você. Foi nos 52 dias que a sua vida espiritual mudou. Foi nos 52 dias que você se casou. Foi nos 52 dias que você gerou filhos para a glória de Deus. Foi nos 52 dias que você comprou a sua casa própria. Foi nos 52 dias que você comprou um carro novo. Foi nos 52 dias que o Senhor abriu portas. Foi nos 52 dias que contratos foram assinados, vendas aconteceram. Foi nos 52 dias que o seu casamento foi restaurado. Foi nos 52 dias que você foi curado. Foi nos 52 dias que diagnósticos caíram por terra. Eu profetizo, foi nos 52 dias que você viveu os maiores milagres até então. Em nome de Jesus, eu profetizo restauração, eu profetizo restituição sobre a sua vida, e que o impossível aconteça. Eu oro para que o Senhor restitua, que o Senhor te restitua e devolva tudo que te pertence, tudo que foi levado, que volte para as suas mãos, e que você agarre com coragem, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo os seus sonhos, eu abençoo o seu propósito. E eu declaro a restauração, a restituição, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.